No vídeo de hoje, nós vamos ver tipos de variáveis. O vídeo de hoje é grande, já aviso já, é para os fortes. Hoje é punk, é bastante coisa que nós temos para ver. Definições de variáveis. Laços de repetições, laços, funções, laços, funções, o que mais? Class e extends. Tipos de variáveis, definições de variáveis, laços, funções, class e extends. Tipos de variáveis. Nós temos uma variável privada, que é a declaração private. Temos uma variável pública, que a declaração é public. Temos uma variável que é a variável estática, declaração estática. Certo? O que é o significado de cada uma delas? Assim como na maioria das linguagens de programação, privada quer dizer que só consegue acessar ela dentro daquela classe ou daquele método. Pública, qualquer outra classe que instanciou essa classe consegue acessar ela. Estática, ela é uma variável pública e é estática. Por que estática? Ela não precisa estar instanciada para poder acessar ela. Ela tem um valor estático, certo? Dentro da definição de variável no Xcode, você não precisa colocar private, var, aí o nome dela, name. Toda variável que você declara, ela já é uma variável private. Quando você quer dizer que ela é pública, daí você bota o pública. Quando você quer dizer que ela é estática, aí você bota que ela é estática. Static. Ela pode ser estática private, dessa forma ela é estática e privada, e dessa forma ela é estática e pública. Quer dizer que outra classe vai conseguir acessar ela, certo? Então, uma variável você pode declarar ela como var, aí você dá um nome dela, vamos dizer aqui, var nome pessoa. Aí você vai dizer que do tipo dela, dois pontos, string. Então ela é uma variável. O nome dela, ela é uma var. Como eu não botei nada, ela é uma var privada, nome pessoa, string. E eu quero dizer que eu já quero inicializar, dizendo que ela é igual, quer dizer o quê? O valor inicial dela é vazio, aspas, aspas. Ou se eu quisesse dar um valor inicial, tá aqui, Pedro. Então quer dizer que essa variável, nome pessoa, do tipo string, já vai inicializar com o valor Pedro. Aí eu tenho a variável do tipo double. Aí o valor teria que ser 00, né? Ou 10. Eu tenho a variável do tipo int. Daí não é só 1 ou 0. Eu tenho outros tipos, os mais usados, os comuns, double, int e string, tá? Tem outros tipos mais loucos aí, mas o principal é isso daqui. E também você pode usar uma variável, o nome de uma classe. Class name. Se você já tivesse o nome da tua classe, do teu objeto, alguma coisa assim, você poderia botar aqui. Mas isso a gente vai estar vendo mais para frente. Outra forma de declarar uma variável é através da constante let, do nome privado let. Let, nome, pessoas. Pessoa. Eu vou dizer que ela é do tipo string. Vai ser igual a Pedro. Pedro, certo? Qual a diferença entre uma variável declarada através do comando var e qual a diferença de uma variável declarada através do comando let? Variável var, ela pode ser modificada a qualquer instante dentro do local que ela tem acesso, seja de um método ou de uma classe. Variável declarada através da constante let, ela não pode sofrer alteração, ela é uma constante. Então, uma vez que eu defino como Pedro, eu não posso mais mexer em nenhuma parte do meu código o valor dela, seja ela estática, dinâmica ou qualquer outro tipo, privada ou pública. Ela vai ter sempre o valor de Pedro. Comandos. If. If é igual C, assim como toda a linguagem de programação, tá? C. If igual C. Eu vou fazer um comando if. If, por exemplo, if nome pessoa igual Pedro.
E aqui dentro eu vou fazer o que eu quero que aconteça. Se o nome pessoa for Pedro, então nome pessoa igual a Pedro da Silva, por exemplo. Uma coisa bem interessante é que no Swift ele tem algumas formas de programação que é bem fácil. Por exemplo, não precisa usar ponto e vírgula, pode botar, mas não precisa. Aqui dentro, se tu não tem mais condições, não quer concatenar um OR, um AND ou alguma coisa assim, tu não precisa usar parênteses. Simplesmente igual assim já serve. Nós vamos ver o comando for, que é um laço de repetição para ficar em loop dentro de um array, dentro de uma lista. Nós vamos ver o comando while, também para ficar em loop. Nós vamos ver a declaração de func, que é uma função, a declaração de uma função com retorno, uma função que tem um retorno como obrigatório, seja um booleano, string. Nós vamos ver funções sobrescritas, que são as funções padrão de uma classe, e nós vamos sobrescrever elas. Nós vamos ver uma classe, que é a classe. Nós vamos ver uma class func. Nós vamos ver uma extension, uma extensão. Beleza? É isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá para o Xcode. Xcode. Vamos abrir aqui só direto o Playground. Playground é onde a gente consegue fazer os testezinhos, escrever, ver sintaxe, ver se funciona esse funcionamento básico das variáveis e funções ou coisas assim, tá? Se vocês já vão entender melhor como funciona. Vamos criar um novo aqui então. Vou botar aqui tipos var laços funções extends class. Criamos o arquivo aqui então, e já botou aqui, ó, var str igual a hello playground. Note que, quando você cria uma var diretamente atribuindo um valor inteiro, um valor de string para ela, você não precisa colocar o dois pontos string, mas funcionaria da mesma forma como eu botei aqui. Mas você não precisa. Dentro do comando, se eu botar um print para fazer a impressão, print, ele faz o quê? Ele só imprime no log de execução. Então vamos dar um play, imprimir embaixo aqui. Então vamos replicar o que a gente fez aqui, ó. Var, vamos dizer que essa aqui é uma pública, var nome 1. Vou botar aqui a string. Eu sempre faço assim, fica mais fácil de identificação e precisa de uma manutenção, é mais fácil. Então aqui, ó, Pedro. Agora vamos botar uma private var nome 2, João. Agora vamos botar uma estática var nome 3, string Maria. Ok? Então eu tenho uma estática, uma pública e uma privada. Beleza. E vamos criar só uma let aqui, nome 4, Lucas. Então agora vamos simular um erro aqui. Eu vou tentar mudar o valor da minha let. Tá como let nome 4. Eu vou tentar modificar. Nome 4 igual a Lucas Antônio. Beleza? E vamos executar. Vamos dar um play aqui. Ó, já deu erro. O que deu? Acho que aqui o playground ele não deixa criar estático. Vamos ver. Ele não deixa criar estático aqui. Vamos tirar fora. Beleza. Nome 4. Então, ó, ele não está deixando nem mexer, ó, porque ele já diz, ó, nome 4 é uma let, é uma constante. Então, quer mudar para var, ela é uma immutable, quer dizer que não pode mudar, certo? Vamos adiante. Vamos fazer um if. If é básico, é comando básico, toda linguagem de programação tem, mas eu vou passar bem rapidão aqui, tá? If nome 1 igual a Pedro. Se for Pedro, print sim. Else print não. Ao mesmo tempo que não precisa ponto e vírgula, ele exige o colchete. Ah, aqui faltou um igual aqui. E aqui tem que botar. Então, o lado bom que não precisa ponto e vírgula, porém tem o lado ruim que mesmo para uma linha só, ele precisa da chave, tá? Do colchete. Vamos dar um play? Sim, é Pedro. Agora vamos dizer se é Pedro A.
Não, não é Pedro. Então, isso aqui é um if, tá? Aí, se eu quisesse fazer um Pedro e tivesse maiúsculo, ele vai dar como não. Daí, eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar fazendo convertendo tudo isso aqui para uppercase. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso. O foco aqui não é isso aqui. Vamos tirar o if aqui. Agora, vamos ver um switch. Switch. Nome 1. Nome 1. O que é o nome 1? Nome 1 é Pedro. Daí eu vou dizer o quê? Print. Nome 1. Vamos concatenar agora aqui. Vamos fazer uma concatenação. Vamos concatenar uma variável. Vamos dizer, sim, o nome é. É o quê? É Pedro. Então, como é que eu faço uma concatenação de string? Dessa forma. Aspas. Onde eu quero usar uma variável, eu coloco o quê? Barra invertida, entre parênteses, nome 1. Beleza? Default, print. O nome não é Pedro. Vou botar fixo aqui. O nome é... Aqui vai faltar uma parênteses, ok. Aqui vamos dizer nome 1. Vamos dar executar aqui então. O que eu estou fazendo? Se o nome 1 for Pedro, vai imprimir sim, o nome é Pedro, e o nome da variável. Agora vamos botar aqui o Pedro 1 aqui, ó. É Pedro Antônio. E vamos dar um play. Ele vai dizer, o nome não é Pedro, o nome é Pedro Antônio. Certo? Então esse é o case. Ainda eu posso usar o break aqui, tá? Tem que usar o break, senão ele vai passar todas as vezes na mesma linha. Eu posso fazer assim ainda, ó. Se for Pedro Antônio, sim, o nome é Pedro Antônio. Sim, o nome é Pedro Antônio. Pedro Antônio José. Vamos botar lá. Pedro Antônio José. Ele vai ter que cair no default que não. Não, o nome não é Pedro. Aqui não é Pedro Antônio, né? O nome é Pedro Antônio José. Então, isso aqui é o switch. Agora, vamos ver o while. While. Vamos declarar uma variável que é int do tipo int igual a 0. While int menor que 10. Por quê? Porque eu quero dizer que eu quero ficar 10 vezes nesse laço. 10 vezes. Então, meu int vai começar com 0. O que eu quero saber quando o int é 0? Vamos fazer uma lógica aqui. Vamos criar uma outra variável aqui. Vamos criar uma let quantidade, vamos dizer que é um int e é igual a 7. Então, vamos fazer um if aqui. If quantidade igual a int, quando quantidade for igual a int, eu vou dar um break. E eu vou dar um print, não precisa ponto e vírgula, print. Print eu vou dar a quantidade é... Aí vamos imprimir a variável int, certo? Notem que inteiro eu não preciso converter, eu jogo direto para string. Se fosse double, eu precisaria converter, eu precisaria arredondar as casas decimais antes de eu fazer a conversão. Beleza. Aí, para não ficar em loop, para não ficar o int rodando eternamente aqui, uma vez que entrou aqui dentro, então aqui embaixo eu vou dar int mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que int igual a int mais 1. É a mesma coisa. Em várias linguagens de programação também funciona isso daqui. Beleza? Então vamos adiante. Vamos dar um compilar aqui agora, executar. Quantidade é 7, porque está no 7, agora vamos botar 9. A quantidade é 9. Ele ficou num loop. Agora, vamos, em vez de usar o while, vamos usar o for. Em vez de usar o int, que nós atribuímos ele lá, vamos fazer aqui. For i em 0 a 10. Eu tenho que dizer aonde ele começa, aonde ele termina. E daí vamos copiar a mesma parada aqui. Só que a diferença do for, que eu não preciso atribuir manualmente o valor do meu índice. Ele vai calcular sozinho isso. Faltou o menor aqui, ó. Eu quero dizer que ele é menor que 10. Menor que 10, certo? Não precisa nem colocar o parênteses aqui. Então, agora aqui, em vez de ser o int, vamos usar o i. E, ó, eu não preciso estar acrescentando de 1 em 1 pro i. Porque, como eu estou dizendo que eu quero que comece de 0 até 10, ele vai automaticamente, sozinho, ele vai botar
o valor de i, vai botar 1, 2, 0, vai começar no 0, vai 1, 2, 3, 4, 5, até que chega nesse break ou até o final. Vamos dar uma executada aqui então. A quantidade é 9. Ele imprimiu 2 vezes porque nós temos o código ali em cima. Vamos comentar esse código aqui. Já aproveita para vocês aprenderem o comentário. Abertura de comentário. Fechamento. Se eu quiser comentar só uma linha, comentar só uma linha. Eu boto só a barabara, ok? Então temos aqui o comando for. Agora vamos para declarar uma função. Vamos fazer uma func. Func valida campo, valida item. Pronto. O nome dela, então eu estou fazendo uma função. O nome dela é o quê? Valida item. Parâmetros que ela recebe. Por enquanto, nenhum. Eu abro a abertura da declaração da func. Ó, selecionei tudo para identar, né? Selecionei tudo, Shift para baixo, dou um Tab, Shift Tab e volta. E aqui atrás, aqui agora no final, eu vou fechar a declaração da minha func, ó. Abri a declaração lá em cima e fechei aqui, beleza? Então, o que a minha func vai fazer? Valida item. Ela vai dar a mesma impressão. Então, vamos só fazer a chamada para minha func. Sempre tem que passar assim. Estou chamando a minha func, valida item. A quantidade é 9. Vamos mudar a quantidade para 5. Vamos dar um play. A quantidade é 5. Agora, antes, em vez de nós fazer essa impressão aqui, nós vamos fazer retornar esse valor que ele encontrou, que é o valor de quantidade. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar um return. Return i. Só que, se não retornou i, vamos dar um return 0. Ok? Só que daí para dizer que essa função, que essa func tem um retorno, eu tenho que dizer assim para ela, ó. Hífen mais tipo de retorno, vai ser um int. Eu não colocando nada é como se o retorno for vazio. Então, eu colocando isso, é obrigatório ter o retorno. Então, tem que dizer que o retorno sempre tem que ser um inteiro. Se eu tentar retornar um string, ele vai dar erro. Ó, string int. Não pode, tem que ser 0, então. Retornou 0, mas como eu não estou fazendo nada com esse retorno, ficou aí. Então, eu vou colocar agora aqui, ó, print, aqui dentro eu vou fazer agora. Print, a quantidade é, daí vamos botar quem? Vamos chamar a função, fechamos assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Chamando a função dentro do print. Vamos só arrumar o print aqui e vamos dar play. A quantidade é 5. Eu posso fazer diretamente a impressão, ou eu ainda posso criar uma let dizendo let qtd igual a isso daqui. Aí eu dou um play. Agora, como eu não estou fazendo nada com o meu let, mas ele voltou 5, ó, o valor dela é 5. Podia estar fazendo uma var, podia estar fazendo o que fosse preciso, certo? Assim eu crio uma função. O retorno de uma função pode ser o quê? Pode ser um int, pode ser um string, pode ser um boolean, verdadeiro ou falso, né? String, texto, pode ser o tipo que eu quiser. Todo tipo, basicamente, todo tipo que eu consigo fazer uma variável, eu consigo fazer o retorno da minha função. Ele pode ser um objeto, ok? Override função. O que é override função? Quando eu tenho as minhas view controller, a view controller, ela estende uma classe principal, que é a view controller. Então, eu coloco override, o nome da função que já está declarada na minha classe principal. E não vou entrar em muitos detalhes disso. Mais para frente, quando a gente focar, quando a gente começar a ver essas partes mais a fundo, eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhes de override function. Mas o que é? Eu vou estar subscrevendo a declaração da função da minha classe principal. Então, eu posso reescrever o método. Eu posso fazer um comportamento específico para a minha classe, certo? Basicamente é isso. Class func. Isso aqui é uma classe func, quer dizer o quê? Que ele é uma classe e uma função ao mesmo tempo. Ele não vai mudar o funcionamento. Só vamos voltar para int aqui. Class test.
assim, ó. Eu tenho um arquivo de classes, teste. Vamos botar até classes o nome do arquivo, não é da minha classe. Eu tenho uma classe chamada classes. Dentro dessa minha classe, eu tenho uma outra classe que é validaitem. Então, vamos chamar aqui, ó. Eu chamo o meu arquivo de classes e daí eu chamo validaitem. 5. Não posso atribuir eu não posso criar uma classe func sem estar dentro de uma classe. A diferença de uma func e de uma classe func é que ela tem o comportamento dela isolado das outras funções. Então, vamos ver o exemplo agora com a extension. Vamos fazer uma extensão de float. Criei o nome da minha função, estou mandando como parâmetro digits, que eu quero saber quantos dígitos que eu quero converter a minha variável float. Vou criar uma constante chamada format. Só arrumar aqui o int. Format, que é igual a number formatter. Format.minimum. Quer dizer, isso aqui quer dizer o quê? O mínimo de dígitos que eu quero que formata digits é o número que eu vou passar. Format.max, máximo, também é passar. Eu tenho um valor muito grande, um doble muito grande, eu quero converter ele em duas casas decimais. Só que eu não quero deixar fixo duas casas, eu quero passar isso como parâmetro. E agora, format.string, o meu valor. ASNS number. E aqui eu vou dar um return para voltar o string. Ok? E agora o uso disso aqui fica como? Eu vou declarar uma variável var salário do tipo float igual 1230.123.127 print salário. Vou botar assim, print salário. Criamos a extensão float, agora vamos dar um print salário as float. Aí vamos colocar aqui, ó. Aqui que vem a sacada, ó. Eu estou convertendo salário em float. Ele já é um float, mas estou convertendo em float. Aí eu vou conseguir chamar minha função string digits 2. Vamos ver se não faltou nada aqui. Não faltou, executando. Ele deu um print, 1, 2, 3, 4, 13. Uma paradinha muito interessante na declaração de funções é o que? Se eu colocar o underline na frente do nome do meu parâmetro e um espaço, toda vez que eu chamo essa função, eu não preciso colocar um nome que eu estou dizendo, digits igual a 2, digits 2. Não, eu posso simplesmente passar 2. Então, vamos botar o underline na frente, sempre. Agora, vamos converter em um número só. 3. Agora vamos converter 100 dígitos. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o que a gente fez? A gente fez uma extensão, a gente estendeu a classe float. Classe float é uma classe que existe já. Se eu for comentar isso daqui, ele vai dar o quê? Não vai dar porque não existe o string. Certo? Então, vamos tirar fora isso aqui também. Vamos executar. O que eu vou imprimir? Vou imprimir um 127, certo? Por quê? Porque a classe float é um numérico, como se fosse um doble, tem alguma coisa assim, por isso eu usar o doble aqui. Ou number. E aqui deu eu fazer a mesma coisa, que é ns number, as number mesmo, e vamos dar um play.
que tem que ser o NSNumber as NSNumber. Certo? E daí aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Em vez de ter extension float agora, não vai funcionar nada, porque eu tenho uma variável do tipo número. Se eu botar o extension aqui string, ele nem vai deixar, vai dar erro, porque não existe. Agora, se eu botar um extension NSNumber, quer dizer o quê? Eu estou estendendo a classe NSNumber e estou criando essa função dentro dessa classe. Essa aqui é uma classe padrão do Swift, eu não consigo mexer nela. Está aqui, ó. Esse código não tem edição aqui, ó. Certo? Mas eu consigo, dessa forma, eu consigo criar uma função dentro da classe NSNumber. Que daí eu converto conforme o dígito que eu quiser. É uma forma fácil de criar a máscara, uma forma fácil de tu reaproveitar os tipos que já existem. Então, o vídeo de hoje é isso aí. O que a gente viu hoje? Tipos de variáveis, definições de variáveis. A gente viu variável privada, pública, estática, nome de pessoas, declaração, string, int, comandos for, while, função, função com retorno, função sobrescrita, classe, uma função classe e uma extension. Espero que esteja gostado. Esse vídeo é uma base, ele é o início. O início de tu aprendendo isso aqui, sabendo todas essas coisas aqui, depois para desenvolver vai ser muito mais fácil, porque você já vai saber fazer um while, fazer um for, fazer uma função, fazer uma função sobrescrita, declarar uma variável privada, não privada, fazer uma extensão. Foi um pouco maçante, mas ele é necessário. Você aprendendo bem isso aqui, lá na frente vai te ajudar muito. Tá bom? Obrigado, deixe seu like aí e comenta aí o que você achou do vídeo. Valeu, um abraço, até mais.